Zé, mais uma vez, boa tarde. Conta um pouco sobre essa história para a gente que traz também tanta preocupação. Seja bem-vindo. Agora sim, Márcio, obrigado. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando ao Sol News. É verdade, como o Francisco falou, esses acidentes estão aumentando. Ao final de semana, nesse último final de semana, foram 186 pessoas atendidas no Complexo Hospitalar Regional de Patos, Márcio, e 17% foram de sinistros de trânsito, de acidentes de trânsito. Para você ter uma ideia, Márcio, de 27 pessoas que deram entrada na unidade por causa de acidentes de trânsito, 23 delas foram em decorrência de acidentes de motos, ou seja, praticamente todos os acidentes de trânsito foram relacionados a motos. Ainda tivemos 2 com bicicletas, 1 com automóvel e 1 por atropelamento. E a maioria, 14 desses acidentes relacionados ao trânsito, foram aqui no município de Patos. Ou seja, Márcio, o pessoal está voltando à normalidade após essa pandemia e não está tendo cuidado com a vida, não. Para falar mais sobre isso, sobre o que está ocasionando a esses acidentes de trânsito, eu vou conversar aqui com o Antônio Coelho, que é agente da ST Trânsito de Patos e é coordenador do Núcleo de Educação para o Trânsito da autarquia. Coelho, explica para a gente o que é que de fato tem ocasionado esses acidentes. Essa volta ao normal pós-pandemia tem trazido também, né, esse aumento nos acidentes de trânsito, não é verdade? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Zé Filho, boa tarde, Márcio, boa tarde a todos os telespectadores da TV Só. Nós temos aí esse retorno, o normal realmente retornando. Tivemos em 2020 um momento de pandemia, bastante restrições, teve época que tudo estava fechado e teve uma redução significativa no ano passado em relação aos sinistros sem vítima, onde tinha as colisões dos automóveis, né, e isso dava apenas os registros sem vítima. Contudo, as motocicletas, né, elas ainda registraram um número significativo mesmo no período da pandemia. E agora, com o retorno ao normal, mais ainda. Talvez essa sensação de liberdade que se está tendo agora com a diminuição dos casos do Covid, né? Nós temos aí, principalmente nos finais de semana, onde tem um lazer, envolvendo aí os motociclistas. E um destaque também para o pessoal que faz o serviço delivery, né? Nós temos observado, principalmente quando a gente não está de serviço, que quando está de serviço a nossa presença inibe, né? Mas a gente vê muitos casos aí de pessoal do delivery avançando sinal vermelho, fazendo algumas infrações de trânsito. Nós até, pelo Núcleo de Educação para o Trânsito da ST Trânsito, promovemos palestras, mas aí a gente tem que se buscar aí fazer uma fiscalização intensificada nos finais de semana. Coelho, o não uso de capacete, alta velocidade, tudo isso implica em multas que vão pesar no bolso aí desses condutores, né? Isso, o trânsito seguro requer uma relação de todos, não apenas dos motociclistas, como também dos pedestres. Observamos aí registros de sinistros com pedestres. Quando eu falo sinistro, estou me referindo ao acidente de trânsito, porque a ABNT mudou esse conceito de acidente, de uma fatalidade que não poderia ser evitada, para um sinistro, que é consequência de uma conduta. Até porque 90% dos sinistros são falhas humanas. Então, o pedestre tem que olhar, observar a travessia, passar pela faixa de pedestre. O ciclista, nas ruas que a ST Trans implantou a ciclofaixa, tem que transitar na sua bicicleta pela ciclofaixa. Ok, obrigado, Coelho, pelas informações muito necessárias e muito úteis. Só trazer mais uma informação aqui, Márcio. Além de Patos, que registrou aí 14 sinistros de trânsito, 14 vítimas de Patos, o Complexo Hospitalar Regional de Patos também atendeu vítimas de acidentes de trânsito dos municípios de Cacimba de Areia, Catingueira, Catolé do Rocha, Nova Olinda, Passagem, Teixeira, Brejo do Cruz, Santa Luzia e Ibiara. Ou seja, desses 27 acidentados vítimas de trânsito, de acidentes de trânsito, sinistros, 14 de Patos e o restante dessas cidades que eu acabei de citar. É muita gente, repito, Márcio, não tendo cuidado e não tendo amor pela vida, aí saindo sem rumo no trânsito e ocasionando aí graves acidentes que podem trazer riscos sérios para a vida dessas pessoas. Márcio. Zé, vamos aproveitar a presença do coordenador de Educação de Trânsito da ST Trans, Antônio Coelho. Faz uma perguntinha para ele aí, Zé. Existe algum cronograma, algum pensamento para preparação para essas pessoas que atuam como entregadores de delivery? A gente percebe, sabemos que existem motoristas, motoqueiros conceituados e preparados.
mas a sua grande maioria é irresponsável e causam atrocidades no trânsito. Como fazer? Existe algum treinamento para botar essas pessoas, algum alvará que libere planejamento da ST Trans para liberar esses caras para trabalharem, porque eles não põem em risco só a vida deles nas entregas, não. É um desembesto total e põe em risco a vida da gente também. Existe algum preparo? Pergunta para o Antônio Coelho, por favor. Pois não, Márcio Coelho. Márcio está perguntando no estúdio se existe alguma preparação prévia para esse pessoal dos deliveries, os motoboys, se existe algum tipo de alvará que aí permita que eles realizem esse serviço. Como é que funciona isso? De que maneira a ST Trans tem trabalhado isso aí, já que muitos acidentes, muitos relatos até de excesso no trânsito têm sido relatados por parte de deliveries? Isso, a mesma legislação que trata do mototaxista é a dos motoboys, são a dos entregadores. Nós não temos uma regulamentação. O Núcleo de Educação para o Trânsito da ST Trans, a ST Trans, através desse setor, encaminhou para a Câmara de Vereadores o pedido de debate sobre esse projeto. É preciso regulamentar também os motoboys do nosso município. Contudo, estaremos lançando na próxima semana uma campanha Transporte Seguro, a qual vai ser direcionada aos taxistas, aos mototaxistas e também aos deliveries. Apesar que o deliveries não vai ser fiscalizado aqueles licenciados ou não, porque não é regulamentado. Mas em relação à conduta, do comportamento de segurança, tanto do estado do veículo como do condutor, vai ser fiscalizado numa campanha em conjunto com a CPTran e a Polícia Rodoviária Federal. Ok, obrigado, Coelho. Márcio, volto com você. Agradecer a participação do Zé Filho, sempre muito pontual, e agradecer também a contribuição importante do nosso amigo Antônio Coelho, ele que é coordenador da Educação de Trânsito de Patos.